Boa noite a todos. É com muita alegria que eu retorno por aqui, a convite da PBM, para fazermos a reflexão breve do estudo dessa noite. Eu me chamo Monique Góes, eu sou do NELD em Campo Grande, e o nosso tema de hoje é sobre a tarefa dos guias e mentores espirituais, como escutá-los e como aproximar deles. Mas antes, para a gente começar, na verdade, o nosso estudo, eu quero ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como título Intuição, lição 156. E diz assim: porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro 1:21. E Emmanuel nos traz: todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência. E todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias grandes manifestações fenômicas da mediunidade, para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação, dos atos e das palavras, dos homens retos, a golpes de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos da renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. E agora, vamos à nossa prece. Amado Deus, Criador do Universo, nosso Pai, querido Jesus, nosso divino amigo, mestre, irmão maior, aqui encontramos reunidos para falar desses amigos espirituais que nos assistem, que nos seguram, que nos confortam, que nos orientam durante a senda da vida terrestre e muitas das vezes após ela também. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade dessas reflexões, para que possamos cada vez mais entrarmos em sintonia com o bem, com o amor, para que possamos, Mestre, cada vez, a cada passo, a cada dia, estarmos mais perto de Ti, que nos levará até o Pai. Muito obrigada pela oportunidade do estudo. Peço o amparo dos mentores espirituais, de Bezerra de Menezes, o Teu amparo, Mestre, a Tua permissão, para que possamos trazer as reflexões desta noite. E que assim seja, Jesus, com as Tuas bênçãos e a bênção e a permissão de Deus, nosso Pai. Graças a Deus. Então, vamos para a nossa breve reflexão. O título, gente, é A Tarefa dos Guias e Mentores Espirituais. E como escutá-los e como aproximar deles. Vamos por etapas, né? Eu pretendo trazer um estudo, de forma bem simples, uma linguagem bem tranquila, para que mesmo que você que venha assistir esse vídeo ainda não conheça com profundidade a doutrina espírita, possa compreender e, quem sabe, venha fazer parte também, desse autoconhecimento, dessa jornada aonde nós conhecemos a nós mesmos. Vamos lá. Todos nós somos seres imortais. Sabe aquela história que dizem, que a vida só se vive uma vez? Pois é. Só que essa vida ela é eterna, ela é infinita. Quanto às vivências, as jornadas terrenas são inúmeras, são incontáveis, até que possamos alcançar o grau,
que somos destinados, que é a perfeição. Somos perfectíveis, não perfeitos ainda. A gente ainda tem que andar bastante, sabe? Também não podemos cair com aquele papo, né? Que às vezes a gente, quando é novato ou chega na doutrina espírita, a gente fala assim, deve ser minha última encarnação, porque eu não concordo com muita coisa que eu vejo. Gente, não é bem assim não. Mas eu saí depois com o tempo. Quem for se aprofundar vai perceber. E quem já é espírita, que tá aí no estudo na luta, a gente já sabe, né, gente? A gente já sabe. Então vamos lá. Só que durante todo esse processo, bem, como é que a gente se sai no dia a dia? Será que no dia a dia a gente consegue fazer tudo o que se propôs a fazer? Naquele dia, naquele mês, naquele ano? Será que a gente consegue cumprir assim, todos os planos que nós traçamos, que nós sonhamos, idealizamos? Todo final de ano, geralmente a gente faz aquelas promessas de ano novo, não é assim? Esse ano eu vou conseguir fazer aquela viagem tal, ou terminar o estudo de tal coisa, ou sei lá, o que quer que você tenha planejado para você. Como eu, para mim, assim, é com a maioria da humanidade. Bem, muitas dessas coisas, nós vamos conseguir realizá-las sozinhos? Bem, é mérito nosso, né? Para você, de repente, conseguir fazer aquela viagem, você precisa se planejar, você precisa economizar, você precisa fazer, né, ali um plano mesmo de ação, de economia, traçar o caminho, né, a passagem que você vai comprar, a hospedagem, enfim. Tudo precisa ser planejado. Mas se nós tivermos quem vá conosco, quem nos auxilie, ou por exemplo, se nós tivermos alguém que já foi naquele lugar, alguém que já conhece para onde nós queremos ir, alguém que já sabe um plano de ação que funciona para que tenha efeito a gente conseguir chegar naquele objetivo, e nos dê essas dicas, nos inspire, fica muito mais fácil, né? Porque aí talvez a gente não tenha que quebrar a cabeça 562 vezes para conseguir. Talvez a gente precise só 500, dependendo da nossa teimosia, né? Porque também vai da nossa boa vontade em escutar os bons conselhos de quem já conhece a rota. É justamente sobre isso que nós estamos conversando, de uma forma assim, bem distante, né? Bem minimizada. Na verdade, a tarefa dos nossos guias e mentores espirituais é exatamente essa. São espíritos, né, que quando a gente está estudando no Livro dos Espíritos, a gente tem elucidação, que para você ser um anjo guardião de alguém, né, um anjo da guarda, você tem que, no mínimo, ter um grau a mais. Que grau a mais é esse? Bem, quando a gente está estudando lá a escala espírita, a gente sabe, né, dos imperfeitos, dos bons e dos perfeitos. Vamos botando aí 3, classifica, tem mais, tá? Se a gente for ramificar aí, tem mais. Mas eu vou trabalhar com essas 3 classes aqui agora, porque depois quando a gente fala da escala espírita, tem lá... Quando a gente vai esmiuçar, gente, e a gente percebe que a gente ainda tem muitas coisinhas daqui e dali. Mas eu tô falando desses 3. Imperfeitos, bons e perfeitos. Correto? Os imperfeitos, eles estão na 3ª escala. Na 2ª, os bons. Na 1ª, os perfeitos, os puros, vamos dizer assim. Bem, os espíritos imperfeitos, eles são espíritos que a matéria predomina sobre o espírito. Vamos nos situar? Quando vocês sentem sono, fome, vocês ficam irritados? Vocês ficam enjoados? Quando vocês sentem dor física, vocês ficam tristes ou revoltados, assim, uma tristeza, uma revolta? Vocês sentem isso? Vocês têm raiva ainda, ciúme, às vezes aquele pontinho de inveja de alguma coisa, sabe? Fulano conquistou, você não conseguiu ainda, você fica ainda assim com aquele negocinho aqui que você não sabe nomear. Isso é a matéria sobrepondo o espírito, espíritos imperfeitos, 3ª escala.
somos nós, na fila do pão. E aí, se nós estamos na terceira escala, tem os bons e tem os perfeitos, os puros. Então, para ser nosso anjo guardião, ele já é, no mínimo, um espírito bom. Então, olha só, para você ser um espírito bom, né, você já tem que ter passado todos os aprendizados da imperfeição. Você já tem que ter expurgado todo o domínio, né, a maioria do domínio da matéria sobre o teu espírito, porque nesse momento, para você ser bom, o espírito prepondera, sobrepõe a matéria. Então, você já não fica mais irritado, com sono, com fome, né? O ciúme não te domina mais, você já aprendeu a direcioná-lo, você já aprendeu a ajustar esse desvio de rota e usar essa força que se chamava ciúme e direcioná-la para algo bom, para algo útil, para algo proativo. Já não tem mais dor, não tem mais sofrimento. Aqui já existe a virtude sobrepondo o que era vício, defeito. Então, para você chegar ali, você tem que ter vencido tudo isso. Então, você já conhece o caminho. Você já passou por essa rota. Então, a tarefa dos mentores é justamente essa. Como eles já estão minimamente, né? O anjo guardião, os mentores, acima de nós, eles já passaram por esse período. Eles já viveram essas dores. Eles já venceram os vícios que possuímos hoje. Então, eles são como esses guias que eu falei. Essa pessoa que já fez essa viagem. É um trajeto onde a gente quer chegar e nós estamos tendo direcionamento de quem já chegou lá. E já pode até falar, olha só, por aqui não deu muito certo. Se você me escutar, você vai ter mais êxito, porque por aqui eu errei. E se você fizer por aqui, vai dar mais certo. Porque eu já sei disso, eu já aprendi, eu já conheci o caminho. O anjo guardião é exatamente para isso. Ele nos direciona através de bons conselhos, ele nos conforta, ele nos intui, nos inspira, para que nós possamos ter maior êxito em escolhas mais assertivas, para que a gente possa, finalmente, gente, conseguir cumprir a rota que planejamos. Aquela rota de ano novo, aqueles planos que a gente faz, para que a gente possa conseguir chegar no destino. Essa é a tarefa deles. Nos proteger, nos inspirar, nos apoiar, nos sustentar. Por isso que a gente fala tanto. Ora, faz uma prece, entre em sintonia, lembrando que a boa ação também é uma prece. Isso tudo, por quê? Porque isso tudo nos ajuda a sintonizar com esses irmãos que já estão à frente, já estão numa sintonia mais leve que a nossa. Já vibram mais no bem, já vibram mais no espírito do que na matéria. Isso nos ajuda a nos aproximar, porque existe uma lei chamada lei de sintonia. A gente atrai, se sintoniza com o que está mais igual, mais perto, mais próximo do que estamos sentindo. Nós somos seres que vibramos, que emitimos ondas de pensamento. Pensamento é matéria e elas são magnéticas, são ondas magnéticas. Existe um magnetismo que atrai para nós pensamentos parecidos, sentimentos similares. Então, se vibramos mais no bem, ou se buscamos vibrar mais no bem, atraímos para nós sentimentos similares. No mínimo de quem também está buscando a mesma coisa. E aí os nossos anjos guardiões, os nossos mentores, os nossos guias, eles têm mais condições de ter acesso, porque nós nos colocamos abertos para receber essa boa influência. É como se a gente... Aqui na matéria, né, é como se a gente destapasse os ouvidos para receber o bom conselho. Então a tarefa deles é justamente isso. Nos guiar, nos direcionar durante a nossa encarnação para que a gente tenha êxito naquilo que foi programado. Porque antes de reencarnar, gente, a gente tem uma programação reencarnatória, né? No nosso grau evolutivo, vamos falar assim, porque no passado já foi diferente, mas no nosso grau evolutivo, a gente já tem como, né,
fazer escolhas dos gêneros de prova, das coisas que nós precisamos direcionar no nosso entendimento espiritual mesmo, né? No entendimento espiritual do espírito que somos, né? Não do corpo que o espírito se utiliza. Então, nós temos que o quê? Nós temos que adquirir virtudes. Como é que adquirimos virtudes? Como é que adquirimos paciência? Se pedimos paciência, se precisamos de paciência, bem, Deus é pedagógico. A vida é um aprendizado. A terra é escola e hospital. Deus, de repente, vai pegar uma varinha mágica e vai nos abençoar e a gente vai acordar paciente? Não. Ele vai nos dar situações onde a gente possa desenvolver a paciência. E se nós nos colocamos com os ouvidos abertos, ou seja, buscando escutar, né, o bem, vibrar no bem, nos ensinamentos do Cristo, buscando as boas escolhas, a gente destapa os nossos ouvidos e ouve mais os bons conselhos que nos ajudarão a ter a resiliência necessária para desenvolver a paciência. Escutaremos as boas ideias, os bons conselhos que nos trarão paz, para que a gente consiga, passinho a passinho, desenvolvendo a paciência. E de tanto fazer esse trajeto, até que um dia se torne espontaneidade. Até que um dia a gente já pensa e fala assim, nossa, se fosse há 10 anos atrás, fui boazinha aqui com 10 anos, né, gente? Mas vamos lá. Se fosse há 10 anos atrás, eu estaria completamente chateado com essa situação, mas agora, nossa, tô curado, não me incomodou. Mas isso vem do esforço. E aí, vamos lá. Antes de eu prosseguir, uma coisa importante. Quando se fala que os espíritos, né, os mentores espirituais, os anjos guardiões, eles estão pelo menos um grau acima de elevação do nosso, nós somos anjo guardião porque, olha só, a gente também está num plano de provas e expiações, caminhando para uma transição planetária, e no meio da transição planetária, para a regeneração. Estamos encarnados, né, nessa transição planetária. Antes de nós, existem mundos primitivos. Antes de nós, existem reinos anteriores de graus evolutivos que a gente seguiu até chegar aqui. Nós somos anjos guardiões? Nós somos mentores? Se a função de um anjo guardião é proteger, cuidar, inspirar e direcionar num caminho que já viveu, porque já sabe de cadeira, né? Porque já passou por aquilo. Você tem algum animal de estimação? Você tem uma plantinha? Você ajuda esses irmãozinhos menores no seu dia a dia? Chico Xavier nos fala que a nossa diferença para eles é exatamente a de um anjo guardião. Nós somos como anjos guardiões para esses nossos irmãos menores. Então, se a gente despertar para isso, né, e trazendo justamente, né, a interpretação do que Kardec nos traz, desses graus evolutivos, que o mais acima tem que ajudar o que está mais embaixo, e assim vice-versa, né, nessa lei de solidariedade, nessa lei de amor, de justiça e caridade que nos rege, para pensar. Será que você está exercendo a sua função de protetor? Né? É interessante a gente refletir sobre isso. Mas vamos prosseguir. Como escutá-los? Bem, vocês já tentaram ouvir alguém num lugar muito barulhento? Vamos botar aqui um festival, né? Com vários shows, várias bandas tocando. E aí, de repente, você consegue ficar perto ali do palco central, né? E você tá tentando conversar. Só que do lado do palco central tem aquelas caixas de sons imensas que você mal consegue escutar os seus pensamentos, né? Ou seja, tem muito ruído, tem muito barulho, tem muito movimento. Você mal consegue se ouvir. Como é que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia? Quando é que a nossa vida tem muito ruído, tem muito barulho? Quando é que a gente mal consegue se perceber ou se ouvir?
no estresse do dia a dia. Sabe aquela situação que você está discutindo, que você deixou o impulso, né, animalizado, ir na frente do espírito imortal que tu é, né, que você deixou a matéria preponderar o espírito que tu é, você deixou a matéria vir na frente, você consegue se ouvir ou você está agindo quase que como comandado por uma sensação que te direciona e você não racionaliza ela? É exatamente isso que acontece quando a gente está estressado, irritado, violento, quando a gente está com ideia fixa nas coisas. Já reparou? A gente não consegue perceber às vezes o que está do lado, porque a gente está ali, ó, quase que num pensamento obsessivo naquilo que nós direcionamos ser o nosso alvo, seja lá do que for. A gente não consegue escutar mais nada. Estamos presos, é como se a gente se colocasse dentro de uma prisão mental. Nossa, que nós criamos. Pensamento, sintonia, atraímos o que está sintonizado. Se você está com raiva, você está sintonizando Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes pode até estar tentando te instruir ali, ele pode até estar perto de você, porque ele te ama, né? Porque é um espírito amoroso, um trabalhador incansável. Agora, você destapou o ouvido ou você fez assim para ele? Para essas boas influências. Então, para nós ouvirmos as boas influências, a gente precisa se afastar do ruído. A gente precisa ir para um lugar tranquilo. E aí eu vou trazer uma outra reflexão. Lucidez não é se livrar do caos. Lucidez não é você se livrar dos problemas. Lucidez é você estar no meio da confusão, naquele show, né? Vamos botar assim, que foi o exemplo que eu dei, e não sair de si. Conseguir se organizar sentimentalmente, emocionalmente, para se ouvir. Conseguir fechar os ouvidos para o barulho externo e se concentrar no que você realmente é, que é um ser espiritual, imortal, passando uma experiência humana. É nesse momento que você pode estar no meio do trânsito, né, daquele trânsito que está ali, meu Deus do céu, nossa, caótico hoje, mas você não sair de si. Pode até ter alguém tentando te ofender, mas a gente tem que lembrar que a ofensa é de quem parte. Só passa a ser nossa se nós a recebemos, se nós a acolhemos. É como um presente. Se você recebe o presente, ele é seu. Se você não recebe, ele fica com o remetente, porque você não pega, você não o recebe. É justamente sobre isso. Então, como escutá-los? É buscar ter paz na nossa casa mental. É como que a gente consegue paz na nossa casa mental? É a hora que você para, respira fundo, faz uma prece ou põe uma música que te traga uma tranquilidade. Você busca ferramentas para se tranquilizar, independente da situação que você esteja atravessando. Você respira, você medita, você sintoniza, você ora, né? E ali você se acalma. Você limpa a sua casa mental de ruídos. E aí, é nesse momento que de repente vem uma clareza. Sabe aquela história que às vezes você fala assim, vai tomar um banho, vai dormir, faz uma oração, faz uma prece, que amanhã é outro dia. Aí de repente você acorda no outro dia com uma clareza de raciocínio sobre a situação que você fala assim, como é que ontem eu não consegui perceber isso tudo? É que você estava preso no meio do ruído. Você ainda não tinha acalmado a sua casa mental. Nesse momento, você escuta. E outra, gente, a melhor hora da gente se conectar com os nossos anjos guardiões, com os nossos mentores, com os nossos guias, é durante o desdobramento. Ou seja, durante o sono, o repousar do corpo físico, aonde nós precisamos continuar nos movimentando, porque quem precisa recarregar é o nosso corpo físico, que precisa estar ali, né? É igual um celular na carga, e precisa mesmo, tá, gente?
Isso não é brincadeira, não. E nós precisamos nos alimentar. É nessa hora que o nosso anjo guardião, os nossos mentores, conversam com a gente, nos levam para estudos, nos explicam as situações que estamos atravessando, nos traz bons conselhos, nos dão aquele abraço, sabe? E aquela sensação de eu tô com você. Você não tá me vendo no estado de vigília, ou seja, enquanto você tá acordado, mas eu tô aqui. Fala comigo. Fala comigo e silencia. Silencia a sua mente para que você possa ouvir a minha boa instrução. Ou seja, o que você chama de intuição. Ouça a intuição do bem. Detalhe, quando os bons conselhos são dos nossos anjos guardiões, a gente precisa perceber isso. Por que é importante o estudo? Nós precisamos identificar o que é bom e o que não é bom, o que, né, é ignorância ainda. Então nós precisamos identificar o amor e a ignorância. Por quê? Para que a gente não faça ideias equivocadas sobre a mesma coisa. Por exemplo, precisamos entender o que é amor, precisamos entender o que é o bem, para que possamos não confundi-lo mais com posse e outras coisas. Eu lembro de Maria de Magdala, quando ela fala para Jesus, que ela fala assim, tenho sede de amor e tenho amado tanto. Ali ela ainda não tinha percebido o amor universal, o verdadeiro sentido de amor, né? E no final, Boa Nova, Madalena, vale a pena ler, tá? Voltando aqui. Por isso que nós precisamos estudar, para que a gente possa ter esse mapa, essa referência desse espírito, que é o nosso mestre Jesus, que já passou por todas essas etapas, nos traz um verdadeiro guia, para que a gente possa entender o que é verdadeiramente bom, o que é verdadeiramente não constrói mais, é ruim, vamos botar assim, é deletério. Por quê? Porque aí quando essas ideias boas surgirem na nossa cabeça, por mais que às vezes sejam difíceis para a gente de executá-las, por exemplo, perdoa essa ofensa, né? E a gente tá ali, não, e a gente achava que o certo, que o correto era não sair por baixo, era revidar. Para quando vierem essas boas instruções, por mais difíceis que ainda nos pareçam, a gente possa identificá-las como conselho do nosso anjo da guarda, dos nossos mentores. Porque é assim, ouvindo eles, que vai ser satisfatória o ganho da nossa jornada. Ao ouvi-los, por mais que nos pareça ainda assim complicado, né? Trabalhoso ouvi-los, é onde nos trará o verdadeiro ganho, porque, na verdade, nós estamos aprendendo. E tudo que estamos aprendendo não é fácil, é desafiador, mas transforma, nos faz crescer, nos faz abrir a mente para uma infinidade de possibilidades maiores e melhores. Por isso que nós precisamos muito passar a silenciar, a fazer a prece. Gente, abrir um livro, faz uma prece, sabe? O evangelho, abre. Funciona comigo, eu tenho certeza que vai funcionar com você também, mas esteja verdadeiramente disposto a receber o conselho do seu anjo amigo. Vamos lá. E como nos aproximar deles? Exatamente nesse timing. E outra, a espiritualidade superior, gente, o escândalo ainda é necessário, mas o escândalo parte justamente do mal, né? Então, necessidades muito extensivas, esse espetáculo que às vezes a gente espera, é por ilusão humana, é por ilusão do encarnado. Porque, na verdade, isso é muito dia a dia. Essa sintonia nossa com o nosso anjo da guarda, com os nossos mentores, é agora. Eu tô aqui conversando com vocês e eu não tenho uma ostensividade para falar, olha, estão me intuindo falar isso, não. Mas eu tô em certeza que eles estão aqui me amparando. Compreende? Para que eu consiga falar da forma mais simples possível para que alcance qualquer pessoa. Por quê? Porque é assim. É justamente para não agredir, é justamente para que pareça aos nossos olhos, somos nós somente. Porque, na verdade, a nossa participação é ativa nisso, afinal de contas, estamos buscando melhorar. Então, eles fazem isso de uma forma tão amorosa, tão sutil,
para que realmente a gente possa ter o sabor, né? Como dizem os adolescentes, o sabor de achar, de perceber que estamos acertando, que estamos alinhando, porque na verdade estamos, mas estamos também sendo amparados por esses amigos maiores, por esses nossos anjos, amigos amados, que escolheram esse caminho, né? Que aceitaram essa missão para estar junto conosco durante essa jornada. E muitos deles vão continuar conosco após ela. E é tão interessante, porque para nos aproximar deles, como é que eu me aproximo de alguém que fala outro idioma diferente do meu, né? Aprendendo o idioma. Como é que eu vou me aproximar de alguém que tenha uma outra forma de agir diferente da minha? Tentando aprender essas manias, essa forma de agir. É justamente isso. Porque para eles que já passaram por esse caminho, eles conseguem compreender o nosso tempo, eles conseguem olhar amorosamente, né, as nossas dúvidas, que para eles já estão mais do que solucionadas, e trazerem os bons conselhos. Mas para nós, a gente ainda precisa desenvolver todo um arsenal, né, toda uma mentalidade, um sistema, né, de comunhão, de fé e de crenças também, boas crenças, que vão nos levar a sermos melhores, ressignificar tudo que foi feito até aqui, porque se fosse para ser assim, a gente não estava no plano de provas e expiações ainda. Se a gente já fosse excelente, a gente já estava, né, em outro planeta mais avançado. Se estamos aqui, né, é porque precisamos desenvolver, desabrochar essas virtudes, né, que já habitam na nossa consciência. Precisamos desabrochar a nossa consciência, que é onde estão gravadas as leis de Deus, e estarmos abertos para entrar em concordância com elas, porque esses nossos irmãos, amigos maiores já estão. A preponderância, no mínimo, do espírito já é maior do que a da matéria. A matéria está aqui, ó, o espírito está aqui. Já é maior que a da matéria. Então, a gente que a matéria ainda prepondera o espírito, a gente precisa alinhar, diminuir essa distância, para que eles também possam ter mais acesso. É como se a gente liberasse uma permissão. Olha isso. Nossa, por que a gente tem o livre-arbítrio? Isso é lei de Deus, tá? Nada tira o seu livre-arbítrio. Deus, teu pai, meu pai, nosso pai, deu o direito para cada um do livre-arbítrio. Então, esses nossos irmãos que já estão com entendimento mais elevado que o nosso, eles não vão ferir essa lei jamais. Por isso que precisamos dar essa permissão, entre aspas, modo de dizer, tá, gente? Nós precisamos nos aproximar mais em ações, claro, de acordo com o que conseguimos também, porque eles compreendem o nosso tempo e sabem perceber aquele esforço para domar as nossas más inclinações. É isso que precisamos, para que eles possam falar, lá, ele quer ser amparado. Por isso a prece, fale com teu anjo guardião, peça conselhos. Não precisa falar, já falei com meu anjo guardião hoje, nossa, meu mentor hoje, fiquei pedindo ajuda. Peça. É para isso que ele aceitou esse trabalho. Ele faz isso de amor, de bom grado. Vou voltar de novo aos animais, tá, gente? Quando você ama um bichinho, não sei se vocês têm, eu tenho esse amor na minha vida, né? Tenho gato, tenho cachorro, enfim, eu tenho esse amor na minha vida. Quando você tá cuidando desse irmãozinho menor, e ele tá respondendo, ele vai aprendendo, você vai vendo a saúde dele revigorando quando você resgata um bichinho, isso te dá uma satisfação, que eu não sei explicar, é porque me emociona. E eu fico imaginando a proporção disso nesses irmãos maiores quando vem a gente acertando, entrando em sintonia. Nós que já temos a razão, né, desabrochada,
que já acordamos para o despertar da consciência, quando eles veem que a gente está fazendo a escolha racional de andar com Jesus, de seguir no bem, de buscar a lei de amor, justiça e caridade, de plantar o bem para semear o bem. Quando a gente entra nessa lei de causa e efeito, com boa vontade de colher o bem, ou seja, plantando o bem, imagina a alegria que deve ser. Porque eles também se entristecem quando a gente faz escolhas, né, equivocadas. Mas eles já compreendem que existe cura, que é passageiro. Mas eu acredito que quando a gente escolhe ser melhor, escolhe entrar em concordância, escolhe ouvir os bons conselhos para ter mais êxito, isso deve trazer uma satisfação imensa, que só quem ama consegue compreender. Só quem se doa por amor consegue compreender. Me desculpem a emoção, é um tema que mexe muito comigo, né? Porque eu sou uma que chamo mesmo meu anjo guardião. Os mentores que trabalham com a gente dentro do trabalho espírita, eles falam, busque a Jesus, peça ajuda, nós estamos aqui a pedido do mestre para estar junto com vocês. Então não tenham receio. Ah, mas o que eu posso pedir para o meu anjo guardião? Conselho, ajuda, porque ele não vai resolver nada para você. Não pode. Isso aí é a tua lei do trabalho, sabe? De autoaprimoramento, de se desenvolver. Afinal de contas, tem que ser mérito seu. Você tem que ir atrás do seu. Mas ele pode te ajudar e aliviar muito, dando conselhos bons, assertivos, para que você não vá mais pela estrada torta. Para que você escolha uma estrada mais estreita, porém, que te leva mais rápido para o teu autoconhecimento dentro do amor, da paz e do perdão. Bem, gente, eu espero que eu tenha conseguido trazer, né? Fica aí, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Procure uma casa espírita para você que já não é, que não faz um estudo ainda. Vale muito a pena esses estudos em sala, em conversa, para que a gente possa cada vez mais, tendo conhecimento, discernimento, fazer escolhas assertivas e cada vez mais estar mais perto da tão sonhada felicidade que almejamos encontrar um dia. Mas lembrando que, para sermos felizes, precisamos plantar felicidade. O que é plantar felicidade? Desenvolver as virtudes, né? De amar conseguir amar mais ao próximo do que brigar com ele, ou seja, plantando boas sementes. Se plantamos flores, colheremos flores. Se plantamos espinhos, vamos precisar ainda passar por esse caminho. Bem, gente, muito obrigada pela paciência, né? E pela oportunidade de estar aqui com vocês. E agora vamos à nossa prece final para terminar o nosso estudo. Amado Mestre, aqui estamos em sintonia com esses nossos amigos da espiritualidade maior, agradecendo tudo que nos é ofertado de conhecimento para que possamos seguir nessa jornada com êxito, Senhor. Muito obrigada por esse trabalho incansável dos nossos amigos espirituais. Muito obrigada pela oportunidade de nunca estarmos sozinhos e compreendermos isso cada vez mais para fazermos o bom uso das ferramentas da prece, da boa ação, do amor ao nosso dispor. E assim, amado Mestre, eu agradeço a oportunidade e peço a tua permissão para encerrarmos o estudo dessa noite, pedindo, Jesus, que abençoe a todos nós e a humanidade, pois precisamos cada vez mais do teu amor, que já nos é ofertado, mas sempre pedimos, Senhor, olhai por nós agora e sempre, que assim seja, com as tuas bênçãos, Jesus, e com as bênçãos de Deus, nosso Pai. Muito obrigada, uma ótima noite, fique com Deus.